Então, gostaria aí que a Júlia orasse por nós, pedindo a Deus que a gente tenha um ótimo estudo, um ótimo domingo, também para essa questão toda que a gente está vivendo. Então, deixa a Bruna chegar. Bom dia, Bruna. Bom dia. Nós iríamos começar então a nossa oração agora e a Júlia vai orar por nós. Seja bem-vinda. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigada pela vida de cada um que o Senhor permite estar aqui conosco. Obrigada por esse acesso que o Senhor nos dá e porque o Senhor tem guardado a nossa saúde. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe o João que vai dar o estudo, que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar e que o Senhor esteja olhando pela nossa cidade e pela situação que nós estamos passando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Júlia. A gente está começando aí mais um estudo e eu já quero romper com aquela... não sei como definir assim, aquela distância entre eu e você aí, já perguntando algumas perguntas, fazendo algumas perguntas difíceis, melhor dizendo. Eu espero que vocês venham a conseguir ver a minha tela. Eu já vou compartilhar aqui. E hoje nós vamos falar um pouco da lei de Deus. O que ela tem a ver com a aliança, não é? Vamos tentar entender isso. Por que Deus fez uma lei? Porque lá no Antigo Testamento, quando você abre Levítico, Deuteronômio, ali principalmente esses dois livros falam muito da lei de Deus e de uma forma que hoje já algumas coisas a gente não vive mais, né? E tudo mais. Então, várias questões eram feitas naquela época. Por exemplo, se matava cordeiros e animais para expiar os pecados das pessoas ou para propiciá-los, né? Então, e aí várias coisas dentre estas aí nos ficam na mente. Ué, por que a gente não faz mais isso, né? E tudo mais. Então aqui está o itinerário da aula passada, ainda não consegui atualizar. Você vai perceber que esses slides não estão tão bem feitos, eu peço perdão por isso, mas eu não tive muito tempo, ou não me organizei da forma que deveria. Então, esse estudo aí não pretende ser extensivo, eu já tenho feito esse alerta aí há umas 2 aulas para a gente evitar que a gente tenha aquela percepção, mas você esqueceu desses detalhes aqui, e bem possível que eu esqueça mesmo. Então me ajude nisso, mas existem detalhes mais necessários que outros, né? Então eu tenho tentado sintetizar ao máximo assim nas coisas mais importantes. E eu quero perguntar para você aí, já para quebrar essa distância, como eu disse, né? Nós vamos começar aí o convite conhecendo o Deus da aliança por meio da sua lei, e eu queria perguntar para você o que é a lei. Quem pode responder aí? O que é a lei? Preferência de áudio e a gente tentar interagir ao máximo. Eu acho que da minha forma de interpretar, né, é algo que a gente tem o dever ou obrigação de cumprir, no modo geral, né, tanto vendo pelo lado bíblico quanto lado não bíblico. Legal. Opa. Legal, isso mesmo. Nos dois sentidos, secular e espiritual, podemos dizer assim, a gente... são coisas que nós somos obrigados a obedecer, né? E a Júlia colocou alguma coisa nesse sentido também, de que preceitos que nos impõem limites. E faz sentido, não é? Nós somos naturalmente propensos a não ter limites, né? Então, desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo a reconhecer limites. Muito bem. O que mais?
Alguém gostaria de adicionar, discordar? Não sei se talvez eu vou estar sendo repetitiva, mas eu acredito que sejam normas, deveres, sei lá, talvez até direitos do ser humano. Muito bem, muito bem. Ótimo. A Priscila descobriu o lado positivo também, né? Ou nos disse aí o lado positivo da lei. Tem essa questão de que também é alguma coisa que nós podemos fazer, né? E a lei nos avisa até onde, né, nós podemos ir, ou, né, qual que é o nosso direito mesmo. Muito bem. Por exemplo, se você observar no Éden, eles podiam comer de todas as árvores, apenas de uma não. Então, o que era mais fácil, né? Olhar para uma e ou comer das outras, né? Com as outras a gente se alimentava bem, mas aí a tentação de Adão e Eva foi maior do que, né? Alguém mais quer adicionar? Então, a gente vai... Na aula passada, se você lembrar, a gente tratou um pouco da lei como uma sanção que Deus faz, Ele nos dá bênçãos e maldições. Se nós obedecermos, bênção; se nós desobedecermos, maldição, né? Perdão que eu dei uma desafinada legal aqui. E, então, gente, o sentido da lei é esse. Quando a gente fala de pacto, de ser uma sanção que contém bênçãos e contém maldições. Nós vamos tentar entender isso melhor, então, com a ajuda do Calvino, principalmente. O que é a lei? Então, o Calvino diz que a lei não é apenas 10 mandamentos, mas também né, os mandamentos aí prescrevem uma norma piedosa de viver aí, ou seja, o viver reto diante de Deus, a própria vontade de Deus expressa ao homem. Quando está escrito ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tarará, tarará, depois não farás imagem de escultura e tal. Esses são os mandamentos que Deus, que vem de Deus, vem da própria vontade de Deus. Assim como toda lei é da vontade de Deus, expressa de alguma forma a própria santidade de Deus. Então é por isso que é uma distância muito grande entre nós e a lei, né? A gente lê ali honra pai e mãe, e a gente vê como Jesus que se a gente desobedece um pouco, nós já estamos desobedecendo todo esse mandamento. Ou quando nós cobiçamos alguma coisa, nós já, já estamos desobedecendo a própria lei de Deus. Então, veja que está bem ligado com a vontade de Deus, e é uma forma, diz o Calvino, de religião por Deus transmitida pela mão de Moisés. Religião aqui, assim como institutos da religião cristã, é todo um sistema que Calvino está dizendo. Tá? A religião não é só no sentido que a gente conhece, tal, de várias religiões, cultos e etc. É também um sistema. Né? É um sistema que Deus transmitiu. Mas veja aqui então que Deus ele também colocou, e aí o Calvino vai tratando disso logo em seguida a essa pergunta da lei. Deus ele não ordenou o sacrifício para que ocupasse seus, ou melhor, para que ocupasse seus adoradores em exercícios terrenos, mas antes para que mais alto lhes elevasse a mente. Então veja que esse elevar a mente é o próprio sentido de olhar para Cristo, que a gente tem, normalmente se diz na teologia reformada. Quando a gente eleva a mente então para coisas superiores, como os judeus faziam, eles viam que esses sacrifícios eles eram algo muito maior do que próprio se via, né? Era algo que era como Hebreus, o autor de Hebreus diz, ele diz era algo assustador, né? Algo terrível.
né, matar animais, mas isso tinha algo maior, né? Então, a mesma coisa, há algumas leis ali, né? Como essas dos sacrifícios, lei cerimonial e etc. E outras leis, como leis de santidade, em que tu não podia tocar em animal impuro, em pessoa impura, que tivesse tocado em algum animal, alguma coisa nesse sentido. Então, veja que tudo isso está no contexto da lei. Então, a gente vai entender melhor que os propósitos e as promessas de Deus estão na sua lei e elas decorrem dessa lei. O 1 Pedro 2,9 é um versículo emblemático para o Calvino, no sentido de que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, essa promessa de geração eleita, sacerdócio real, não é nova. Ela é lá do Antigo Testamento, quando lá em Deuteronômio Deus fala através de Moisés que eles são geração eleita, né? Então o Calvino vê isso como uma renovação da própria vontade de Deus para o seu povo. Isso tem a ver com as suas promessas. Ele diz tacitamente que, ou melhor, veementemente, que a lei contém tanto mandamentos como promessas. Então a lei não é só mandar, mas também bênçãos que vão advir disso, né? A gente falou um pouco mais, um pouco sobre isso na última aula, e a gente está então estendendo, vendo isso como as promessas de Deus mesmo para nós. Gostaria que outra pessoa lesse para mim esse versículo de Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Amém. Obrigado, Joso. Então veja que o Calvino está dizendo que antes os judeus eles tinham promessas como, por exemplo, uma terra, eles tinham promessas de um reinado, onde reinaria a paz e tudo mais. Essas promessas todas elas apontam para a promessa maravilhosa de Cristo, que teria um povo, que teria uma eternidade para nós. E essa é a grande superioridade das promessas que Calvino está se referindo. E mais um texto. Alguém poderia ler para nós? Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Amém. Obrigado, irmã. Olha só, então, que o ponto central que eu quero trazer desse versículo é que as promessas de Deus, elas não se opõem à lei, então. Isso que é o ponto que o Paulo está discutindo aqui. Ele está dizendo que antes foi concedida uma lei que ela não dava vida, mas ela apontava para Cristo de uma forma imperfeita. Então, a Júlia teve problemas aí, saiu. Mas ela apontava para Cristo de uma forma imperfeita. Então, a lei não pôde cumprir aquilo que Cristo só cumpriu. É por isso que há promessas superiores na lei do Novo Testamento, ou agora na renovação da lei, no cumprimento da lei, é melhor dito, através de Jesus Cristo. Então o ponto é que a gente poderia se perguntar, será que os judeus foram salvos no Antigo Testamento? A resposta é sim. Aqueles que creram no descendente que viria de Adão e Eva. E a gente vai ler um versículo bastante emblemático nesse sentido. Mas
Por que a lei foi dada então aos judeus? O Calvino diz, para que mantivesse as mentes suspensas até a vinda de Cristo, até mesmo lhe acendesse o desejo, na expectação os afirmasse, para que não esmorecessem por uma demora mais longa. Então, o sentido era que esse povo que foi eleito para a salvação e foi salvo, assim como nós, pela graça, pela fé. Lembra aquele versículo, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então é sempre a fé que é o motivo da nossa salvação, ou o meio pelo qual nós conseguimos chegar a essa salvação. E o Antigo Testamento tem o mesmo sistema de salvação que o Novo, tá? Só que a gente não vê tão claramente. O Calvino nos diz que... Eu tenho uma citação aqui, não sei onde eu coloquei, que a lei, eu vou tentar lembrar, que a lei ela escreveu com linhas tortas e imperfeitas aquilo que no Novo Testamento é escrito perfeitamente. Então, a gente não vê tão claramente o Cristo e a graça no Antigo Testamento, mas ela está ali. Ela é o motivo único o motivo, não o motivo, mas a acepção da salvação. Então é por essa forma, pela fé, que é salvo o justo no Antigo Testamento e assim também no Novo, né? E aí a gente tem que definir algumas questões das leis de Deus, assim, ou da lei de Deus, mas várias palavrinhas são usadas. E a gente vai se focar em uma só. A primeira é mandados, que é aquela obrigação ritualística, ou seja, aquilo que a gente falou e tal, de que tinha que matar um bezerro, que tinha que dar tantos, enfim, tantos dias de purificação para aquela pessoa impura e etc, etc. Essa palavra é mandado, né? Mas há uma palavra que é preceitos, e essa é a que se mais renova e mais se usa no Novo Testamento. E a gente vai tratar isso na próxima aula, da questão da lei moral, né? Como é que os 10 mandamentos em específico ainda são atuais para hoje de maneira completa, não tanto quanto as leis cerimoniais, a obrigação ritualística, mas que ainda há uma aplicação para essa obrigação ritualística, né? Essa questão de matar bezerros, etc, etc. Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Mas veja então o que são preceitos. São ordens ou instruções diretas de Deus para sua criação. Os mandamentos são carregados da autoridade daquele que os proclama e vêm acompanhados da capacitação para cumpri-los, da bênção ou maldição para aqueles que o obedecem ou desobedecem. Então Deus dá os preceitos, as ordens e esses mandamentos, não com uma incapacitação, não deixando o homem com a sua incapacidade, mas ele mesmo dá a própria capacidade de cumprir esses mandamentos. E isso continua sendo verdade nessa dispensação, né? Que nós ora chamamos, como diz o Catecismo de Westminster, de tempo da graça, né? Mas isso a gente tem que cuidar, porque no evangelicalismo tem muito problema com isso. E o próprio Mauro Meister, esse pastor presbiteriano que eu peguei a citação, ele diz isso, né? Que a gente tem essa mania de colocar, olha, o Antigo Testamento é o tempo da lei, e isso já foi, e o Novo Testamento é o da graça e é o atual para hoje. E aí a gente só exclui o Antigo Testamento, ele só está ali só para a gente ver o que aconteceu e tal. Não é assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus, digna de para o nosso entendimento, para a nossa repreensão, e etc., como diz 2 Timóteo. Então, gente, também existe a questão dos estatutos, que é a lei escrita, normalmente em pedra, e o Mauro Meister explica que é daí que vem a palavra estatuto, ou lei pétrea, né? Da Constituição, etc., né? A lei pétrea, tarará, tarará. Então, é uma lei que não muda, né? E nesse sentido, os mandamentos, os 10 mandamentos são uma lei escrita e gravada também. Tanto é que é escrito em pedra, né? Como uma lei que é superior, que é uma
uma lei que vai durar na aliança eterna, né? Não só apenas naquelas alianças circunstanciais ali, né, que nós falamos na última aula, a aliança mosaica, a aliança davídica e etc. Né? E há também a Torá, que é o sentido de ensino ou instrução, lá em Deuteronômio 6, né, que a gente deve ensinar ao nosso filho andando, caminhando, sentado e etc. Né, em todo o tempo, ele quer dizer, e o texto quer dizer, e o sentido é esse mesmo, de que a gente tem que ensinar os nossos filhos e instruí-los. A Torá é esse uso. Tanto é que os judeus usam o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, como nome Torá. Tá? E o ponto central é esse, gente, que a plenitude da graça de Deus não está na lei, mas em Cristo. O Calvino explica que, então, aquele texto lá de 1 Pedro 2,9, ele diz assim, que terem os judeus alcançado mais graça aqueles a quem Cristo apareceu mediante o Evangelho do que seus pais. Perdão que essa buzina está me desconcentrando um pouco. Só um pouquinho. Parou. Então esses judeus alcançaram mais graça a quem Cristo apareceu mediante o evangelho dos seus pais, pois que todos foram dotados da dignidade sacerdotal e real, de sorte confiados em seu mediador, ousem achegar-se livremente à presença de Deus. Então, gente, o ponto aqui do Calvino é que essa plenitude de graça, essas promessas que seriam muito maiores na nova aliança, são então, na aliança de Deus, são reveladas na nova aliança de Cristo. E o Calvino quer dar bastante ênfase nessa questão, de que Moisés, então, ele estava prefigurando algo que Cristo seria em maior perfeição. Tá? E eu gostaria de perguntar se está tudo bem até aqui. Vocês estão entendendo? Esses slides são da aula passada. Vão pensando se vocês têm alguma pergunta. Aqui está errado. Tá? Tudo bem, o Josi disse. Então, vocês entenderam por que a lei, o que é a lei, etc. Perguntem se vocês tiverem dúvida. Hoje a aula ficou com um pouco das citações, etc., coisa que a gente não tinha usado da última vez. É porque eu não consegui me organizar o suficiente para ler e decorar essas citações, ou de alguma forma não usá-las. Por isso que talvez tenha ficado um pouco denso. Mas agora eu quero usar duas ilustrações, então, se está legal. 2 ilustrações para a gente entender melhor isso que nós estamos falando. Eu vou usar essa primeira a respeito da lei, que é inclusive a aula dos adultos de hoje, né? E o Gálatas 3, 24 e 25 vai respondendo algumas suposições da lei, etc. O livro de Gálatas é bastante precioso nesse sentido da questão da lei e graça, né? Foi um problema lá que aconteceu dos primeiros cristãos do Novo Testamento e ainda é um problema de hoje, né? Muita gente não consegue relacionar a lei e graça, e é algo que a gente tem que estudar mais para a gente poder conciliar, né? Alguém pode ler esse versículo aqui de Gálatas para mim? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Muito obrigado, Bruna. Se você for ler uns textos clássicos, tipo Sócrates, Platão, Aristóteles, é muito provável que tu vai encontrar essa palavra tutor, aio ou pedagogo.
tá? No grego é pedagogo a palavra, e ela não é o mesmo pedagogo de hoje. Pedagogo hoje é o professor, né? Aquele que ensina, etc. E começou-se a mudar o sentido após algumas alterações aí nessa questão da palavra. Mas, em primeira instância, pedagogo significava a pessoa que conduzia o aluno à escola. Olha só que interessante. Então, Paulo usa essa ilustração aqui de pedagogo, ou aio, ou tutor. Foi aquela pessoa, né, que você está vendo a imagem, a escultura lá daquela época mesmo. Aqui está o senhorzinho pedagogo, que normalmente era um servo daquela família, tá? Conduzindo um menino aí, um patriciozinho, um riquinho, para a escola, que só eles estavam naquela época, e só os meninos. Então, o aio era essa pessoa que conduzia o menino à escola, né? Então, os judeus, eles foram conduzidos a Cristo dessa forma mesmo. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram, pela lei, levados a Cristo. Então, esse foi o sentido da lei, para que servisse de aio, para que servisse de pedagogo. Então, o pedagogo é a lei, e nós no sentido, né, o povo do Antigo Testamento, que também era cristão, crente também nas mesmas coisas que nós, mas de uma forma menos superior, e eles, então, foram levados a Cristo através da lei. Então, Cristo, diz Calvino que ele não se dera a conhecer intimamente ainda, mas eles não podiam suportar as coisas pelo pleno conhecimento, né? Então, Deus foi revelando paulatinamente. E aí a outra imagem é para Cristo, que é o duplo espelho. Se a gente for olhar num dos espelhos, provavelmente no de baixo você vai ver os dois, né? Talvez no de cima nem consiga ver os dois, a não ser que tu olhe para baixo. Mas essa ilustraçãozinha aqui, que parece um tablet, se tu olhar para o espelho, a imagem vai refletir no outro espelho, né? Então é como se Davi, Moisés olhassem para esse espelho e no outro espelho aparecesse Cristo, né? Essa é a ilustração que o Calvino usa, né? De que Davi, Moisés e os outros mediadores, como a gente já falou na última aula, eles apontaram para Cristo, né? Então principalmente Moisés, né, que foi dada a lei, a quem foi dada a lei levítica, normalmente a gente chama, foi o Moisés, e ele apontou para Cristo, tá? Aqui tem uma longa citação. Deixa eu ver se a gente tem um outro texto. Tem Isaías 53, se alguém puder abrir aí. Deixa eu só averiguar para a gente poder ler uma citação mais curtinha aqui. 53:5. Alguém tem a Bíblia aí perto? Vou colocar nos comentários aqui para você ler, caso você não tenha a Bíblia. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Joso. Então, o sentido é esse, de que foi apontado desde o Antigo Testamento alguém que iria, como um cordeiro que era morto sacrificialmente naquela época, e iria ser traspassado, moído, para que nós fôssemos salvos de uma maneira perfeita. Então, essa questão da aliança de Deus, ela vai permeando o Antigo Testamento, e cada vez vai ficando mais claro que haveria um descendente perfeito, tá? Isso é bastante interessante e bonito na revelação do Antigo Testamento. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, gente, a gente já está acabando.
E eu gostaria de a gente examinar um pouco se a gente está realmente obedecendo à lei de Deus. É certo que quando a gente olha para a lei, a gente tem sempre uma vergonha, ou talvez a gente entende que a gente é pecador mesmo, a gente lembra das verdades da Escritura quando nos referem a nós, de que nós somos totalmente pecadores. E a gente sempre deve se submeter a esse exame, porque nesse pacto que Cristo fez, da aliança eterna, e agora a gente conhecendo a Cristo de uma forma perfeita, a gente tem a capacidade de obedecer a sua lei. Então o Evangelho nunca é eu sou pecador e eu não consigo obedecer e é isso aí, né? E também não é de que a gente consegue obedecer a lei perfeitamente quando a gente conhece a Cristo. É o meio termo. A gente vai pecar, mas nós temos aí a capacidade de compreender que nós pecamos e pedir perdão e não fazer novamente, tá? Isso é uma coisa bastante verdadeira no Novo Testamento. E eu queria provocar os nossos corações a esse exame. Na seguinte frase do Mauro Meister, que quebrar a lei é a mesma coisa que quebrar o pacto. Quando a gente quebra a lei, quando a gente desobedece a Deus, nós estamos quebrando o próprio pacto. Olha só que dimensão nós estamos entendendo os nossos pecados. E se a gente for mesmo ver até onde vão os nossos pecados, a incoerência é muito maior do que a gente normalmente vê, né? Os nossos pecados são muito maiores do que a gente consegue ver. Quando a gente peca, quando a gente, por exemplo, como eu tendo a ser preguiçoso, a gente não é só preguiçoso, a gente está entendendo mal o descanso em Deus. Acho que eu estou compartilhando a tela. Tá. A gente está entendendo mal o descanso em Deus, por exemplo. E várias outras aplicações. A gente precisa entender que os nossos pecados são maiores do que eles realmente parecem ser. A gente tende a achar que os nossos pecados são menores do que eles são. É por isso que a gente tem que se arrepender de uma maneira verdadeira, de uma maneira sincera, olhando para a Escritura, não apenas para o nosso exame sem o crivo das Escrituras, né? Esse é o convite da gente olhar para o pacto, olhar para a lei. Quem ainda não leu aí para nós poderia ler esse Salmo 78. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Muito obrigado, Priscila. Esse Salmo 78, 10, então nos diz que quando a gente não guarda a aliança, ou o não guardar a aliança é se recusar a viver de acordo com a lei, é não guardar a lei. Não guardar a lei é não guardar a aliança, é desobedecer, digamos assim, ser ingrato do pacto que Deus fez conosco e violar o próprio pacto. Olha só o que Isaías 24:5 diz também. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Tá vendo? Nesses dois versículos aí é muito claro que essa relação entre desobediência da aliança e desobediência da lei é mútua. E eu queria perguntar para você aí, é o mesmo ponto que a gente tratou da última aula, mas com um pouquinho mais aplicações. Eu gostaria de perguntar o que é uma vida feliz para você. E é para responder aí quem gostaria de responder, claro. O que é viver uma vida feliz? Quem gostaria de responder? Uma vida com Cristo, o Joso, muito bem. Quem gostaria de ampliar essa resposta?
é passar por momentos bons e ruins, mas saber que em todos Ele está, Deus está conosco e que não há nada que Ele não permita ou ordene. Muito bem. Então, em todas as situações, estar contente, né? Tem esse elemento aí do contentamento. Essas duas respostas refletem muito a noção de Paulo da vida feliz, né? Um pouco da noção de Paulo é que estar com Cristo é viver a própria vida feliz. E esse é um tema que, se tu vais ler os filósofos antigos, etc., eles estão buscando. O que é uma vida feliz? O que mais, gente? A gente tratou um pouco disso no ano passado, né? E os reformadores foram bastante... Eles reformaram também esse sentido de vida feliz. Então, como eu disse antigamente, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros nomes difíceis aí que você nunca deve colocar para o seu filho, né? Eles colocavam a vida feliz como uma vida, então, que florescia, né? Que é um tema, que é uma palavra filosófica para uma vida que vale a pena, né? E assim, a vida que vale a pena para a fé cristã não é a vida libertina, como se supõe no epicurismo, né? Que é a ideologia aí que a gente vê até hoje, da pessoa que, como lá está lá em Isaías 54, se não me engano, 54 não, 14, se eu não me engano, e Isaías diz assim, é genial, Isaías diz assim, olha, essas pessoas aí, né, se referindo às pessoas que comem boi cevado, bebem vinho e dizem, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E comamos e bebamos que amanhã morreremos, diz Paulo, é uma vida que não tem sentido em Cristo. Essa vida que diz que só o que vale é comer, beber e fazer tudo aí que Deus não gosta que nós façamos, essa é a vida prazerosa. Não é. É porque as coisas mais prazerosas estão nas que normalmente o ser humano não gosta de fazer. Isso se chama viver uma vida virtuosa na filosofia, né? E os reformadores vão reformar, né? Ficou redundante, mas vão reavaliar esse sentido de vida feliz. E eles vão pegar das escrituras o seguinte. Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Prosperidade e paz, essa palavra paz, você deve estar ouvindo muito hoje no contexto evangélico, que tem muita gente supersticiosa falando a seguinte palavra, que também é oi em hebraico, shalom. Shalom é um conceito bíblico bastante robusto de paz. É uma paz duradoura, que ela não como a Júlia diz aí, ela não é perturbada por qualquer coisa. O judeu tinha muito essa questão da relação de paz e a terra. Até hoje, os judeus de hoje têm essa questão de que a terra é muito preciosa e eu só vou viver em paz na minha terra, né? Mas para o cristão, a shalom está em Cristo, essa paz de que nós encontramos apenas em Cristo, e essa prosperidade, né? E aí então a gente se depara na teologia da prosperidade de hoje aí, que em muitos arraiais, infelizmente, não é bíblico, mas infelizmente as igrejas têm tomado como verdade aparentemente bíblica, né? De que se você for rico, você está vivendo de uma forma próspera, né? Mas prosperidade na escritura é estar de acordo com o favor de Deus. E que sim, muitas pessoas vão ser ricas, né? Na igreja presbiteriana existem muitas pessoas ricas e em outras igrejas também. Isso não quer dizer que pessoas menos ricas são mais favoráveis a Deus ou etc. Mas que, de fato, a vida feliz está em obedecer. Olha só o segundo texto que eu peguei para isso, que a gente já leu na última aula. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
para a Escritura, obedecer e ter sabedoria está junto, né? Está muito próximo. Então, gente, a vida feliz em Cristo é tudo isso, como vocês disseram, uma vida com Cristo, uma vida que tem contentamento, uma vida que não é por qualquer coisa que é abalada essa paz, essa felicidade. E aí felicidade para nós, o termo está meio quebrado hoje, né? Felicidade, na verdade, é um viver completo de satisfação, de contentamento, e que não é apenas a alegria que a gente vê hoje. É um pouco mais que isso. E essa vida que transcende, essa vida que é feliz, ela está em Cristo. E ter sabedoria é viver a vida feliz. De forma que nós vamos ter aquela realização de dizer: eu estou contente em Cristo, essa vida valeu a pena. Gente, a gente está terminando nosso estudo. Eu queria perguntar se vocês têm alguma questão, alguma colocação e etc. O que vocês acham disso tudo? Ative o mic aí, comenta, gostei, não gostei. Alguém gostaria de comentar, perguntar? Tem a questão da nova e da antiga aliança também, que a gente poderia fazer um estudo diferenciando. Em quais elementos, assim, Júlia? Tenta explicar. Tipo assim, das diferenças das bênçãos e das maldições. Acho que a gente não entrou muito nas bênçãos e nas promessas, né? Talvez seja isso. Também nessa questão da lei, que muitas coisas mudaram, como a gente estudou a lei hoje, né? E muitas coisas mudaram, como o sacrifício, por exemplo. Aí, a partir do momento que Jesus veio, já não se torna mais necessário o sacrifício, por exemplo. Desativei meu mic, foi mal. Não, exatamente. Eu acho que isso poderia ficar mais claro mesmo. Mas eu gostaria de perguntar se ficou clara a questão assim, ó, que Cristo cumpre perfeitamente aquilo que na lei era imperfeito, tá? Esse é o ponto central, assim, de que tem que sair da aula hoje entendendo isso. Eu gostaria, né, de que vocês entendessem isso. De que essas questões que foram feitas, por exemplo, de sacrifícios, etc., foram cumpridas em Cristo. Está claro isso? Para a Júlia está claro? Sim, também. Para a Pri também. Para o Lucas também. Muito bem. Espero realmente que tenha ficado claro, gente. Não se constranjam em dizer que não ficou. Isso me alegraria muito em saber que a gente pode perguntar e etc. Sanar as dúvidas. Então, deixa eu dar o resumo da aula de hoje. Toda essa longa lista do que a gente tem aprendido é o que a gente tem aprendido aí desde o ano passado, tá? Aqui eu não vou citar tudo, mas desses últimos 2 pontos eu gostaria que a gente falasse. Que o conhecimento do divino não seria possível sem a condescendência da obra da Trindade, tá? Que é aquela questão da aliança. A aliança ou pacto de Deus é exatamente um acordo de Deus para com seu povo escolhido. Então essa palavra condescendência é uma humilhação, Deus vai até o homem de uma forma que ele se humilha, né? Que Deus não precisava fazer isso, né? Deus não precisava ir até o homem, mas ele vai com condescendência e nos dá uma aliança, um pacto, tá? E a lei de Deus nos foi dada como conhecimento da sua vontade. Obedecer a lei é guardar a aliança. Apenas Cristo cumpre a lei nos leva a Cristo, e ao praticar a lei demonstramos sabedoria.
Isso tudo a gente falou hoje, esses últimos pontos, tá? Então eu gostaria que, se não ficou claro um deles, a gente pudesse sanar. E eu vou seguir a recomendação da Júlia e na próxima aula eu já tinha planejado da gente falar da lei moral, tá? Que é os 10 mandamentos, que é o que, digamos assim, a gente usa de uma forma mais íntegra, mais que é aquela questão de que é um preceito, de que foi escrito em pedra, e é um preceito que ele não é casual para uma época, para um povo, tá? Mas é eterno, é um preceito universal, que são os 10 mandamentos, entendeu? Então isso a gente vai falar, e daí eu já aproveito e falo da diferença entre as leis, etc., como a Júlia sugeriu. Mas eu gostaria que ficasse claro isso, tá? E vocês tenham um ótimo domingo e fiquem com Deus. Abraço! Igualmente. Bom domingo. Bom domingo. Deus abençoe. Deus abençoe, Pri, Lucas.